Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal Netfinance Brasil. Hoje nós vamos estar falando sobre o padrão 802.3BZ, redes Ethernet a 2.5 e 5 gigabits. O que acontece, pessoal? Desde o início do padrão Ethernet, né, sempre as redes cabeadas estiveram na frente com relação à largura de banda, né? O padrão Ethernet cabeado, ele começou lá com 10 megabits, depois fomos para 100 megas, né, o Fast Ethernet, depois o Gigabit Ethernet e depois, mais recentemente, o 10 Gigabit Ethernet. Redes wireless sempre tiveram aí a fama de serem mais lentas, né? O padrão 802.11b nasceu aí a 11 megabits, né? E ficou, a gente teve aí o padrão A, que foi para 54 megas, mas tradicionalmente, geralmente, redes wireless sempre foram mais limitadas em termos de banda em relação à rede cabeada. Isso vem mudando muito nos últimos anos, tá? Nós temos aí o padrão, o novo padrão de wireless, aí, 802.11ac Wave 2, com access points que podem chegar aí a quase 7 gigas de banda. E isso nos traz um problema ali, né? Porque a rede cabeada, como a rede cabeada instalada vai conseguir acompanhar isso, né? Nós sabemos aí que ainda a maior parte da malha instalada aí de cabeamento UTP ainda é 5E. Cabeamento é uma coisa que é feita para durar nas empresas, então é muito comum você ter instalações aí com 10, 15, 20 anos aí com o mesmo cabeamento. O problema é, se eu for trabalhar aí, dar o salto de 1 giga para 10, o cabeamento, a maior parte das instalações precisaria ser atualizada, né, para o Cat6a, para poder suportar 10 gigabits. Sendo que isso é algo caro, né, e vai dar bastante trabalho aí. Então, qual que é a ideia do novo padrão aí, 802.3BZ? É encontrar um meio termo, né? Já que 1 giga é pouco e 10 giga é muito, né? É muito custoso implementar aí o novo cabeamento, a ideia é trabalhar com larguras de bandas intermediárias, né, de 2.5 e 5 gigabits. Uma coisa importante de notar é que, assim, o que temos de diferentes é a forma com a qual as interfaces multi-gigabit aí, que seguem esse padrão vão conseguir fazer a modulação, a codificação ali, né? Então, o cabeamento pode ser o mesmo, né? O mesmo Cat5e, Cat6 legado aí, e eu consigo literalmente tirar água de pedra, né? Ou seja, eu consigo, com o mesmo cabeamento, com técnicas de modulação aí mais avançadas, eu consigo chegar a 2.5 ou mesmo 5 gigas, como nós vamos estar vendo nos próximos slides aí. O que acontece, né? A solução é a chamada de N base T, né? N porque pode ser 1, 2,5, 5, 10, ele vai negociar, ele vai a maior banda que o cabeamento puder suportar ali, né? Na verdade, quem criou aí a solução, né? A gente tem aí, historicamente, duas empresas que investiram em soluções de multi-gigabit, né? De interfaces de rede multi-gigabit. Primeiro é a Cisco, né? Com o padrão MGIC. Depois a Alcatel-Lucent também criou uma solução que eles chamaram de MG Base T. Inclusive, nessa corrida aí para quem estabeleceria o padrão multi-gigabit, quase que surgiram dois padrões diferentes que não se falavam, né? A Cisco com N base T e a Alcatel-Lucent com o MG base T, mas aí o I3E conseguiu juntar aí as duas soluções e criou um padrão único que ficou conhecido como 802.3BZ. O que acontece? Então, velocidades intermediárias, 2.5 e 5 GHz. E uma outra coisa importante também, tá? Que é o suporte a PoE+. Ok? O padrão N base T,
permite também que você tenha Power over Ethernet na solução. Algo muito importante para redes wireless, né? Que precisam aí da alimentação de energia via cabo Ethernet. Ok, esse quadro ele simplifica para nós o que nós estávamos comentando, né? Os cabos de categoria 5E, na tabela está dizendo aí que você pode ter com 5E 2.5 ou 5 gigabits. Na verdade, não é todo cabo 5E que consegue, tá? O cabo categoria 5E precisa trabalhar a 250 MHz para poder chegar até os 5 GB. Caso contrário, ele vai ficar limitado até os 2.5, né? Dependendo do Cat5E que você utiliza. Já o categoria 6, ele consegue trabalhar aí a 1, 2,5, 5 e 10, sendo que no caso do 10, a limitação é a distância, né? Ao invés dos 100 metros, apenas 55. E o Cat6A, ele efetivamente consegue chegar aí aos 10 gigabits sem essa limitação menor de distância. Ok? Então, uma coisa importante ali, onde usar N-base-T? Né? Essa é uma tecnologia que não foi projetada, por exemplo, para você colocar... o provedor de internet não vai entregar aí a banda para o usuário numa porta multi-gigabit, né? Com 2.5 ou 5 gigabits. A ideia é que você consiga trabalhar, sanar gargalos dentro de uma LAN, de uma rede local, né? Como, por exemplo, que a gente havia visto aqui, backbone entre switches, né? Então, o uplink entre switches aí, com porta gigas, que conseguem trabalhar um pouco além do padrão de 1 GB apenas, né? Conexão entre servidores, com servidores, conexão com Access Point, principalmente Access Point 802.11ac, com 2 rádios, e que eu preciso de uma banda maior para dar vazão para isso, né? Da rede cabeada para a rede sem fio e vice-versa. Essas são as principais aplicações, tá? Eu confesso para vocês que eu ainda não vi, por exemplo, a porta de um firewall, né? Que suportasse multi-gigabit, essa porta aqui poderia chegar a 2.5 ou 5, né? O mais comum realmente aí que você encontra no mercado são access points, servidores ou switches realmente, né? Mas eu vejo que também para um firewall, por exemplo, seria algo bastante interessante, apesar de eu não conhecer nenhum modelo que já adote isso. Com relação assim a mundo Cisco, né, o que é que nós temos aí com suporte a interfaces multi-gigabit? Nós temos aí a nova família ali de Catalyst 9000, né? 9600, 400, 300, 200. Não confundir essa família Catalyst com os Nexus, né? Que são equipamentos para data center, que é Nexus 9000. Aqui é um Catalyst 9000, então isso aqui é feito para mundo enterprise realmente, né? E eles já suportam aí chassis aí que suportam centenas ou dezenas de portas multi-gigabit aí. Além, você tem famílias menores, né? 4500, 3850, 3650, 3660, 3560, 3650, perdão, 3560. No caso dos suítes menores, o que a gente vê, por exemplo, você poderia ter apenas 2 portas para uplink, né? Então, tem o uplink, a interconexão dos switches, como a gente viu no slide anterior, poderia ser feito com portas multi-gigabit. Então, poderia ter 2 portas trabalhando a 2,5, que daria 5. 2 portas trabalhando a 5, né, que daria o 10, com uma porta que não seria, por exemplo, Cat6, não necessariamente seria Cat6A. Fora isso, você tem aí também soluções, equipamentos suítes da Merak também, né, que suportam multi-gigabit, access points, como o access point da Aeronet, ou o Catalyst 9100, que suporta embarcado também um AP, que também conseguem trabalhar com interfaces multi-gigabit. Ok, pessoal, então eu achei interessante comentar isso. Para quem vai fazer um projeto de wireless, por exemplo, né, de rede sem fio,
É muito interessante ficar antenado com essa questão aí do uso de portas multi-gigabit para justamente dar vazão, né? Para que você não tenha um gargalo na passagem da rede wireless para dentro da rede cabeada, né? Você tem aí interfaces que deem conta do recado, que consigam suportar IAPs que tem aí largura de banda maior do que o gigabit Ethernet. Vale a pena dar uma olhadinha aí no link no cisco.com/go/multigigabit. Ele vai ter aí nesse link algumas informações adicionais. Então estamos chegando ao fim, espero que tenha sido útil para todos ali. Peço que visitem o canal, a gente tem também aí um post que fala bastante coisa interessante sobre fundamentos de wireless também, para quem tem interesse, e vários outros vídeos aí, né? Espero que seja proveitoso para todos. Grande abraço, até a próxima!